Então, a minha questão fundamental aqui é que a gente deve ter uma visão de inovação mais adequada, não confundindo com invenção, e não restringindo a só as atividades que as grandes empresas possam fazer. São importantes também, longe de mim dizer que isso não é importante, mas dizer que a gente tem toda uma agenda para construir, para reconhecer que a gente tem inovação, como, aliás, foi mencionado também essa manhã. A gente tem muita criatividade nesse país, só que a gente não está chamando aquilo de inovação. E a gente não está colocando aquilo como eixo central nas nossas políticas de inovação. No Brasil Sem Miséria, a gente pode olhar os arranjos produtivos da saúde, da educação, da produção de alimentos, todos aqueles que eu já mencionei antes, e fazer uma política voltada para a qualificação, para a agregação de valor e qualidade a esses serviços que são produzidos e todos os seus bens que são ali mobilizados, e que talvez a gente vá descortinar uma possibilidade enorme de desenvolvimento. E aí eu tenho que fazer um parênteses, porque a inovação nesses setores públicos tem uma dinâmica, tem uma lógica completamente diferenciada da inovação dos setores onde a competitividade é maiormente privada. E aí a lógica é de apropriação do conhecimento, é de ereção de barreiras a esses conhecimentos, é o ativo mais importante numa era que se chama do conhecimento. Então, é um ativo caro, que vai ser resguardado, que é um fator de competitividade que diferencia empresas da outra. Se a gente está falando num cenário onde essa lógica é diferenciada, onde os conhecimentos e as inovações vão ter um incentivo extra para a sua difusão e não para seu bloqueio, a gente está falando de descortinar possibilidades que a gente ainda não conhece. Em quinto lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que a aquisição de conhecimentos, equipamentos e tecnologias desenvolvidas externamente daquele lugar ou daquele país jamais substitui a relevância de criação e capacitações locais. Eu costumo dar um exemplo simples. Se esse papel que eu tivesse, esse documento que eu tenho aqui em minhas mãos, fosse sobre engenharia genética em chinês, podia ser um acréscimo enorme ao conhecimento que eu não poderia fazer uso, porque eu não tenho as chaves para decodificá-lo. Então, você precisa de muito conhecimento para poder fazer uso dos novos conhecimentos, até para roubar, selecionar, copiar, incorporar novos conhecimentos, sejam eles gerados aonde forem, eu preciso de muito conhecimento, senão essa coisa não vai acontecer. Então, comprar tecnologia, que é uma questão que eu coloco como quase que impossível, você pode pagar pelo uso, pela possibilidade de uso temporário de um determinado conjunto de coisas. Mas isso você não compra, você não adquire, não é seu. Você só adquire se você tiver muito conhecimento que te capacite a decodificar o que é aquilo e assimilar aqueles conhecimentos que estão ali presentes. Senão, vai ser que nem eu comprar um livro em engenharia genética em chinês, que eu não vou fazer nenhum uso, a não ser botar na minha prateleira, vai ter apenas esse uso. Isso, em termos de implicação para a política, é muito sério. Se a gente quiser adquirir, a gente tem que investir muito antes na capacitação local. Não é substituto. Em sexto lugar, eu queria chamar a atenção para vocês. Tá falha. Não, está só aqui, para vocês também. Que a capacidade produtiva e inovativa de um país ou região, vista como esse resultado das relações entre atores econômicos, políticos e sociais, reflete sempre condições culturais históricas próprias. Diferentes contextos, sistemas cognitivos e regulatórios e modos de articulação e de aprendizado próprios levam a formas diferentes de gerar, assimilar, usar e acumular conhecimentos. E, portanto,
têm requerimentos de política completamente diferenciados. Isso eu estou chamando a atenção, porque eu acredito que essa mesa é o tema central, ninguém discorda, da importância de não se ignorar a dinâmica, entender a dinâmica territorial ao fazermos política, né? A necessidade de contextualizar não só o nosso entendimento de como é que aquela estrutura produtiva e inovativa opera, mas das políticas que são desenhadas e implementadas para sua mobilização. De novo, na hora do almoço, eu tive a oportunidade, inclusive, de ouvir alguns colegas do SEBRAE falarem exemplos de aprendizados com políticas que tinham belíssimas ideias, né, eram orientadas por belíssimos exemplos acontecidos em outros países, ou mesmo no Brasil, mas que, naquele contexto, era completamente fora de propósito e acaba, em geral, resultando o pior dos mundos, que é desestruturando, em vez de ajudar, é atrapalhando aquela dinâmica produtiva que existia originalmente e que a política consegue esse pior resultado que uma política pode ter, né? Atrapalhar. Mas, enfim, essa necessidade da gente reconhecer que há requerimentos específicos, que a gente tem que tomar muita atenção para essas especificidades. Em sétimo e último lugar, eu vou chamar a atenção para essa necessidade de incorporar o desenvolvimento e a inclusão social nas agendas mundiais de desenvolvimento, tanto produtivo e inovativo, em particular, feita de forma muito clara nos chamados Objetivos do Milênio, onde isso era colocado. Essa necessidade de mudar o óculos, né, como a secretária Ana Fonseca falava, de pensar que a gente não deve, de forma alguma, e a ministra Tereza, na sua fala inicial, também fez muito forte esse ponto. Não podemos dissociar o econômico do social. Não podemos, agora, inclusive, temos argumentos para mostrar que essas coisas podem caminhar juntas, que não necessariamente o desenvolvimento social vai atrapalhar o econômico, ao contrário, que é o que as políticas de desenvolvimento social têm mostrado no Brasil. Acabar com esse argumento que dissocia e, pior, antagoniza tais objetivos, como se uma opção invalidasse a outra. As implicações para a política do entendimento da produção e da inovação como processo localizado, sistêmico, cumulativo, não linear, são inúmeras, e apontam para a necessidade de que a gente promova as articulações e sinergias. E isso, se os senhores se lembram, como é que a gente pode mobilizar as nossas formas de geração, assimilação e uso de conhecimento? É nessas interações. Por isso é que a gente diz que esse conceito de arranjo produtivo é interessante. Como é que eles conseguem, primeiro, se fortalecer para enfrentar as dificuldades, que os senhores sabem não são simples, sobreviver e depois crescer juntos. Então, muda completamente o eixo da política para montagem de infraestrutura, ofertistas, para mobilizar essas articulações e sinergias, visando ampliar formas de aquisição, uso, acúmulo e difusão de conhecimentos nas estruturas produtivas, de qualquer tamanho que sejam elas. Se a gente tiver tempo e os senhores tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho no BNDES como nós estamos fazendo isso. Desenhar e implementar políticas apropriadas, coordenadas nacionalmente, que contemplem as escalas regional, estadual e local, envolvendo e comprometendo atores que operam nesses diferentes níveis. Parar dessa coisa de acharmos que no Rio de Janeiro podemos fazer, ou Brasília, podemos fazer políticas sem articular esses outros diferentes e necessárias escalas e atores regionais, estaduais e em nível local. E políticas que estimulem a formulação de soluções e respostas locais e contextualizadas. Foi colocado muito hoje pela manhã que essas políticas têm um aprendizado constante e mútuo, que nós também aprendemos muito.
com as soluções e aí que são apresentadas, e aí colocar uma reflexão bastante crítica sobre a nossa tendência de fazermos políticas ofertistas que ignoram essas possibilidades, que não enxergam e não aproveitam essas possibilidades que são geradas e que, muitas vezes, a própria realidade, os atores que estão lá, sabem muito bem como resolver os trabalhos dele. Esse é o grande desafio das nossas políticas. Como estimular e não bloquear essa criatividade, essa capacidade de resposta fantásticas que a gente está sempre a ver no nosso país. Bom, então, como conclusão, a necessidade de superar tradicionais armadilhas. Em primeiro lugar, essa questão que está sendo colocada desde o início, né? De separar e antagonizar os objetivos e a dimensão do desenvolvimento, as diferentes, em particular os sociais e os econômicos. A necessidade de superar essa desterritorialização e essa descontextualização, tanto no entendimento quanto nas políticas que a gente tem para a nossa produção e a nossa inovação no país, tendo em consideração essa vasta diversidade, riqueza, né, que a gente encontra no território brasileiro. Fazer disso um aliado e não um inimigo. Reconhecer que políticas que tratam desiguais como iguais implicam em reforço de desigualdades. E entender que conceitos e políticas não são nunca neutros, né? E muito menos universais. Isso eu considero que é uma oportunidade enorme para a gente avançar reformulando nossas políticas e nossos instrumentos. E, mais que isso, nossos sistemas de avaliação. Eu concordo com aqueles que a melhor forma da gente mudar as políticas é através dos sistemas de avaliação. Se a gente hoje fizer um sistema de avaliação que pontue as políticas de uma determinada forma, as chances de que, no ano que vem, essas novas formas sejam, de fato, incorporadas são maiores. E minha última lâmina, portanto, esse ponto que eu já mencionei, e que nós estamos de frente, não de desafios sim, mas principalmente de oportunidades imensas para a gente fazer uma política mais com a nossa cara. Inclusive, estando aqui no SEBRAE, que teve essa dedicação, esse projeto tão importante da cara brasileira, não é? Com toda a sua diversidade, e aproveitar essas oportunidades inúmeras para a implementação de uma nova geração de política realmente capaz de mobilizar o potencial e a diversidade dos nossos recursos, nossas diferentes regiões, numa perspectiva de desenvolvimento inclusivo, coeso, social, regionalmente falando, e, particularmente, de forma sustentável. Muito obrigado a todos. Eu deixo o meu e-mail e à disposição no BNDES para o que for necessário. Muito obrigada.